Nós vamos respirando bem profundamente, fazendo 3 respirações, puxando bem forte esse ar e soltando bem lentamente. E quando formos soltar, vamos soltando os ombros. Mais uma vez, respirando bem profundamente. Segura. E solta bem lentamente. Vai soltando todas as preocupações, tudo aquilo que nos envolveu no dia de hoje. Mais uma vez, inspirando, segurando, soltando toda a ansiedade, todas as dores no físico. Nós vamos nesse instante sentir o abraço do nosso anjo guardião. Cada um de nós, o nosso anjo guardião, esse amigo que segura, que nos abraça e segura nas nossas mãos. De mãos dadas com o nosso anjo guardião, nós vamos abrindo as portas do nosso lar para que os guardiões adentro o nosso lar, com tochas, com redes em forma de tela metálica, com muitas espirais, fazendo toda a higienização do nosso lar, retirando formas, retirando pensamentos, retirando sentimentos de medo, de insegurança, retirando as contrariedades do dia a dia, tudo que é de negativo, tudo que é denso, vai sendo retirado e o nosso lar vai se transformando num ambiente de leveza, de amorosidade, de gratidão. Nós vamos nesse instante mentalizando os guardiões na porta de entrada do nosso lar e em torno de todo o quarteirão onde moramos, fazendo uma corrente de luz de proteção, para que assim possamos, na noite de hoje, termos uma noite de acolhimento, de radiações, com muita calma, com muita serenidade. E nesse instante, unidos que estamos, nós vamos até Ruiz, o nosso dirigente espiritual do Pingo de Luz, no Hospital Santa Cruz. E sentimos toda a suavidade, toda a amorosidade de todos os mentores, amigos do Pingo de Luz. E com essa energia positiva a nos envolver, nós somos levadas por Ruiz até Maria, a nossa mãe do amor, que nos leva até Jesus. Mestre amado, aqui estamos e sentimos o teu coração a pulsar, a fé, a leveza, a harmonia, o equilíbrio. E de mãos dadas contigo, Jesus, nós vamos ao Pai Criador agradecer o dom da vida, agradecer essa oportunidade bendita de estarmos unidos na noite de hoje,
nesse ideal do aprendizado, da transformação, da nossa reforma interior. E com muita gratidão, nós te agradecemos, Pai, por toda a sua misericórdia, por sempre nos olhar e nos fortalecer. E de todo o nosso coração, unidos que estamos, dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que nesse instante possamos sentir os guardiões conosco nesta sala de acolhimento de amor, com muito violeta, com muito verde mar para nos envolver. E a sala de radiações, repleta de energia, de amor, com muitas rosas, com muitas gérberas, trazendo toda a harmonia aos médiuns que estarão trabalhando. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom encontro para vocês. Para vocês também uma boa sala. Obrigado. Todos bem? Como passaram a semana? Bem, graças a Deus. Então tá bom. Então vamos lá? Mergulho fundo é a nossa lição hoje, a nossa conversa. Mergulho fundo, do levantar e seguir, de José Carlos de Luz. A única forma de você poder saborear a vida é com o envolvimento. Nós nos envolvemos na nossa vida, a gente se envolve com a nossa vida, com as coisas que acontecem conosco, não com as outras pessoas. E não é para você que eu estou falando sobre isso. Conosco. Mas eu, quando li o texto, eu Hum. comecei a pensar sobre isso. Falei, meu Deus, a gente se envolve às vezes até demais com quem não deve. Mas eu pensei, mas tudo bem, eu me envolvo com a minha vida atualmente, só com a minha. Não, sabe por quê? É bem interessante, né? A única forma de você poder saborear a vida é com o envolvimento. E aí a gente para pensar, às vezes a gente se envolve com tanta coisa ao nosso redor, mas e a nossa vida? Eu me envolvo com a minha vida, eu cuido, eu me olho. Às vezes a gente olha para tudo, para todos os lados, menos aquilo que a gente, né, seria necessário nós olharmos, não é? Acho que. E aí? Hoje eu vou ficar sozinha? Sou eu que vou falar sozinha? Pelo Tem Eu visto. energia acho aí que a também, gente né? acaba se envolvendo mais com os outros, né? As preocupações. Mas a gente deixa a gente meio de lado, né? Que é isso? Por que a gente se envolve mais com os outros do que com a gente mesmo? É algo que a gente tem para refletir, né? É. Talvez a gente não tenha uma resposta rapidamente, mas assim, por quê? Será que a gente não foi ensinado a se preocupar com os outros? Se a gente foi ensinado a se preocupar, Pelo menos assim, como eu tive pais já com idade, né? Desde pequenininha, eles ficavam pondo na minha cabeça: você vai ter que cuidar da gente, você vai ter que cuidar da gente.
Acho que é meio isso. Acho que Então, não. assim, pegaram um pacotinho e te deram uma crença, certo? Desde pequenininha, Exatamente. Exatamente. Será que você a foi, gente não. Desculpa, pode concluir. mas a gente foi trabalhado na crença, né? Eu tenho que fazer aquilo e acabou. É estranho, né? Mas pode Principalmente ser. quem foi criado na igreja, né? Nessa questão, né? Acho que É, a igreja coloca muito isso, pelo menos a igreja católica, né? Você tem que fazer o bem, tem que ser correta, tem que ser boazinha, mais ou menos isso. é porque se a gente for parar para pensar, honrar pai e mãe, tá, você vai honrar pai e mãe, mas você não pode desistir da sua vida, porque senão você vai estar vivendo a vida deles e não a sua, Sim. né? Mas eu acho que eu consegui pensar em mim também, né? Isso aí, graças a Deus. Porque É. senão hoje não teria uma aposentadoria, não teria uma profissão, né? E viveria só para eles, né? Se eu fosse. A minha mãe colocava muito isso na minha cabeça. Ah, você não precisa trabalhar. Você não precisa trabalhar. Cuida da sua casa e pronto. Não é assim, né? Então, eu briguei muito por isso, né? A minha independência, a minha profissão. Eu briguei muito por isso, né? Porque esse não precisa trabalhar, era uma crença dela e não sua. Então, mas ela trabalhava, ela sempre trabalhou fora também, né? Tinha uma doceria, né? Então, ela sempre trabalhou, sempre virou. Mas na cabeça dela, ela achava o seguinte, que eu não precisava me matar de trabalhar, eu podia ser uma dona de casa, uma coisa mais light, não aquela vida sofrida que ela teve, né? Eles eram portugueses, vieram para o Brasil, tiveram que começar do zero. Então, foi uma vida bem sacrificada, né? Pelo menos que eles contavam, né? No início da vida deles. Então, ela na cabeça assim, eu não precisava sofrer o que ela sofreu. Então, quando eu falei para ela assim, que eu ia casar, já foi um baque. Quando eu tive filho, já foi outro baque. Quando eu falei que eu ia trabalhar no hospital antes, né? Ah, foi um baque. Fui lá, fiz o curso, fui trabalhar no hospital, quer dizer, solteira. Depois, quando eu tinha filho pequeno, eu vou fazer uma faculdade. Aí minha mãe falou: você é louca? Você é doida? Então, se eu não corresse atrás, eu ia estacionar naquilo que ela queria, né? Então, graças a Deus, eu acho que eu pensei em mim. Então, assim, né? Se a gente for parar para pensar, no seu caso, Emília, você fez metade, metade. Você pegou metade da crença e não a É, outra metade da crença. Tá certo? isso. Pode ser. Pegou Realmente. metade, a outra, tá certo. Vai, vamos, vamos ver. Vamos andando. Solange, o que que tu ia falar, Solange? Abre aí. Eu ia falar que, assim, você falou assim, por que será que a gente se envolve às vezes mais com os outros do que com a nossa própria vida? Talvez porque no momento em que a outra pessoa se abra conosco sobre uma situação e nós não nos vemos numa situação tão desfavorável quanto a dela, a gente se preocupe mais com ela do que conosco. Aí você acaba se envolvendo. Eu pensei dessa forma. Não é errado, mas ter empatia não significa absorver, né? A gente acaba absorvendo, não acaba? Sim. O problema daquela pessoa parece que assim faz parte da nossa vida, do nosso coração e da nossa mente. É. E aí A o que que gente acha que acontece? a gente acha que dá conta de resolver o problema do outro. Principalmente quando tem os filhos na jogada, né? A gente está deixando de. Os filhos são do mundo. Aí a gente faz que nem, né, as galinhas choca, né? A gente bota tudo debaixo do, né? Se puder, sim. E quando Deus chega lá e fala assim, e aí, o que você fez? Solange e Milinha, o que fizeste
do espírito que eu te emprestei. Botei tudo debaixo da minha asa, choquei. Mas não era para você fazer isso. Era para você liberar. Por isso que eu vim para cá, para Serra Negra. Tá certo. Tá certo. Né? Esse é o grande aprendizado da mãe, né? É liberar, deixar ir, não segurar. Quanto Aprender mais a É um grande aprendizado, viu? É um grande aprendizado. dar asas, né? Dar asas. Quando mais se prende, mais a pessoa se afasta da gente, né? Quanto mais a gente deixa para lá, vem. O meu chegou hoje aqui pro Dia das Mães, hoje, quarta-feira, só vai embora na segunda. Tá bom, tá ótimo, né? O outro tá aqui de férias, estou com os dois em casa. E todos os dois estão morando fora. Quer dizer, tem que ser assim que seja, né? Mas não fico grudando, não. Não sou mãe de ficar muito assim, trazendo para mim, não. O Ido tem os meus receios. O mais novo queria ir para o Rock in Rio, já estou com os meus cabelos em pé aqui, mas vou fazer o quê? Porque o meu marido fala, a gente tem que deixar, tem que soltar, você vai querer prender ele debaixo da sua asa quanto tempo? É isso, né? Então tem que fazer oração e deixar aí. Seguir a sua vida. É, cada um seguir a sua responsabilidade, né? O seu livre-arbítrio. Descobrir o que é bom, o que não é, e seguir. É como ele falou, você já educou, ele já sabe tudo que pode, o que não pode, então agora é com ele. Tá, tudo ele já sabe, então é por conta dele agora. Então, Agora é livre-arbítrio mesmo, né? É aquela coisa assim. E geralmente eles não dão os passos errados, porque eles foram educados, eles têm isso dentro de si. Eles não dão, mas a gente fica sempre temeroso, né? É uma loucura. Mãe tem que ser estudada na NASA para ser entendida, mas tá tudo certo. Vamos lá. A mas fa... muitas vezes Ah, né, a gente não tem receio para os nossos filhos, o nosso receio em relação aos outros, o que podem fazer com os nossos filhos. Essa é a preocupação maior. mas aí, se tiver que acontecer algo, vai acontecer no Rock in Rio, vai acontecer dentro de casa, vai acontecer, porque era o que tinha que acontecer. Fazia parte do aprendizado de todos. Não importa onde você esteja, né? Parece que assim, é fatalista, tal, mas é verdade. A gente vê isso, né? Mas bora, vamos lá. Vamos acreditar, né, que também os outros coraçõezinhos são bonzinhos. Todos eles, vamos envolver. Só vamos para o Rock in Rio para cantar. Vamos lá, vamos acreditar, vamos colocar essa energia. A falta de envolvimento com a vida pode ser uma das causas da infelicidade. Há de se ter uma boa dose de entrega às coisas que realizamos e às experiências que escolhemos viver, sem a qual tudo o que fizermos ou vivermos ficará sem o toque da nossa alma. Sabe aquela história de levar com a barriga? Não tem envolvimento? Vou fazer, vou fazer, vou fazer. Eu vou fazendo, mas eu não paro, eu não me envolvo. Eu não tenho aquele envolvimento com o que está acontecendo. Se eu estou na minha casa, eu não tenho esse envolvimento com aqueles que são os meus entes queridos, com os meus filhos, com o meu esposo, com quem está ali ao meu redor. Eu não me permito me envolver, eu coloco uma parede. Se eu estou trabalhando, é a mesma coisa. Já vivemos essa situação em algum momento em que tivemos esse sentimento de eu não vou me envolver.
Eu não vou me envolver para não sofrer, mas eu acabo sofrendo porque eu não tenho envolvimento. Não, na maioria das vezes eu me envolvo com os meus e com os dos outros. Eu não tenho essa concepção. É, né? Faz pensar, né? Porque é aquela história, né? Ah, eu não vou me envolver para quê? Eu não vou me envolver para eu não ficar triste, eu não vou ser infeliz, eu vou viver. Então, eu sou, né? Eu coloco uma distância. Mas se você se distancia, você está se distanciando de todo mundo, e às vezes de você mesmo, né? Você põe uma distância de você mesmo. E aí, de repente, você está Esfria a sozinho. relação, né? Exato, esfria a relação com as demais pessoas. Não. Você está sozinho. E aí? Ah, mas eu não queria sofrer. Tá certo. Você não queria sofrer. E agora? Como que você está? Você está sofrendo? É. Dá para arrumar um equilíbrio? O equilíbrio é a melhor coisa, né? Que a gente tem. Dá para arrumar um equilíbrio nesse fator? Né? E isso acontece muitas vezes quando as pessoas ficam frustradas, né? Tem aquele nível de frustração, falando assim, ah, eu não vou fazer mais. Eu estou abrindo mão. Então, coloco um monte de proteção e quando vê, está distante de tudo. De tudo, de todos, fica inatingível. E aí, o Eu que acho que vocês fica acham? pior. Eu acho que fica pior. É como você fala, tem que tentar arrumar um meio termo, porque se você se envolve demais, você acaba deixando de viver a sua vida para viver a dos outros. Se você não quer se envolver na vida dos outros e você também se afasta, você acaba se vendo sozinha e também acabava realmente se sentir frustrada, porque daqui a pouco você não sabe nada de um, não sabe nada de outro, e você vai ficar vivendo no seu mundinho sozinha, alienada de tudo. Eu acho que é pior também. Realmente, eu acho que tem que ter a gente tentar encontrar um ponto de equilíbrio, né? A gente fala desse meio termo com as pessoas e conosco. E quando a gente se distancia da gente mesmo? Porque quando a gente começa, isso daí também pode acontecer. A gente começa a se distanciar das pessoas, a gente também pode se distanciar de nós. Não quero mais me ver. Não quero mais saber de problemas. Eu não quero mais. Como que eu fico? Eu fico sem a falta de envolvimento. Eu perdi o envolvimento da minha vida Comigo mesma. comigo mesmo. Isso é ruim, né? E Não você, é muito e bom. assim, vocês acham que isso acontece pouco ou bastante? Olha, eu vou falar por mim. Por mim aconteceu uma única vez, assim, no sentido de, eu já comentei aqui, assim, que eu me vi querendo desistir, cansada, que eu estava muito cansada, mas foi aquele momento mais crucial, que foi que eu me vi, assim, bem desistir, de desistir mesmo, mas superei já faz muitos anos e, graças a Deus, eu me envolvo bastante comigo mesma. Mas aí, assim, ó, se você permitir, Solange, qual é? Você estava desistindo de você mesmo, você estava cansada. Qual era o nível de decepção que você tinha com você? Qual era esse nível de. Com Então, a decepção foi com o outro, e depois me decepcionei comigo mesma de tanto ter feito e ter passado pelo que eu passei. Então, foi uma sucessão de coisas que me levaram a isso. Mas, assim, foi difícil, não foi fácil, não, mas Então, superei. assim, com o outro, é aquela que é coisa assim, a gente não tem muito o que fazer. Pode, com você, não teve que trabalhar, aceitar. Sim, mas o outro muito próximo, né? Quando você tem uma decepção com o outro muito próximo de você, entendeu? Aí é meio complicado, né? Mas eu tive que enfrentar o aprendizado, né? Não é problema, é aprendizado, passar pela prova, me revoltei no princípio,
E depois fui trabalhando isso dentro de mim. Passei por isso. Não sei se foi com louvor, não, acredito que não. Essa prova não foi com louvor. Nem sei como é que vai ficar lá em cima no meu livrinho depois. Houve uma revoltinha no começo. Mas passou e hoje eu me envolvo muito comigo, bastante. E graças a Deus, hoje, nesse presente momento, eu estou no momento que eu digo assim para mim mesma que eu estou muito feliz de eu estar agora me sentindo dessa forma como eu estou. Estou mais me sentindo equilibrada e de bem com a vida, assim, sabe? É isso que eu estou sentindo agora. Aí o próximo parágrafo é assim, ó. Por essa razão, Jesus propôs que fôssemos o sal da terra. Sem sal, a comida fica sem gosto. Sem o nosso tempero pessoal, a vida fica insossa, sem sabor. Nós somos o tempero da nossa vida. E aí? Estamos temperando a nossa vida? Estamos colocando sal? Estamos deixando a nossa vida insossa? Como que tá? O que está acontecendo? Deixamos de ter objetivos? Como é que estamos? Eu vou deixar as outras pessoas falarem também. É porque assim, tá mais um monólogo, né? Eu e tu e eu, mas tá tudo certo, porque tá todo mundo assim. Bora! O bora também é um tempero. Bora, minha gente, bora! Vamos abrir esse microfone e conversar. Bora! Como que está o tempero da nossa vida? Eu acho que a minha tá meio salgadinha. Tá sendo salgadinha? Vai ter que tirar um pouco de sal? E colocar um pouquinho de água para diluir mais. Tá certo, tá Eu, certo. eu, eu acho que, assim, depois que eu virei vó, deu um up, mais ainda, né? Dá um up na vida da gente, mas dá uma alegria. O fato de eu ter as minhas amiguinhas da Hidro, né? Fazer novas amizades. Quando a gente se aposenta, a gente pensa que vai acabar tudo, né? Que a gente fica assim, nossa, não tenho mais nada para fazer. Não, procurei fazer outras coisas. Então, eu acho que eu tô indo no caminho. Tenho um objetivo. Não estou estacionada. Tá colocando o seu tempero, vai. Um pouquinho de sal, assim. Aí uns dias sai com mais sal, mas aí já volta depois para a rotina. E aí, o que mais? A gente consegue compreender o que significa ser o tempero da nossa própria vida? Se a gente parar e estiver estagnado, sem fazer nada, sem nenhum movimento, a nossa vida vai ficar do jeito que está. Sem, sem um objetivo, sabe? Vai ser todo dia a mesma coisa. Isso me Se, assusta. Isso me assusta. se você coloca esse tempero, a vida fica diferente. A vida vai ser cada dia de uma forma. Mas isso depende de quem? Só depende exclusivamente da gente. Desse tempero que a gente coloca. O que a gente está abraçando? Com quem a gente está sentando para tomar café? A gente está sentando para tomar café com as nossas dores, com as nossas desilusões, com as nossas angústias, porque todo mundo tem. O que a gente está fazendo? A gente está temperando tudo isso, tudo bem, tem? Ok, segue. Tem? Segue. Ou a gente está pegando e tomando café e está naquela coisa assim da
Ai, eu estou sentindo. O sentir, nós vamos sentir. Ai, Valéria, a gente está no mundo de expiação e prova. Então, não vai ter acordo, a gente vai sentir. Não tem como. Mas a gente pode ir para o lado direito ou ir para o lado esquerdo. E lá para o lado esquerdo, eu vou sentar para tomar café com a dor, com a desilusão, com aquilo que não dá certo. E para o lado direito, eu falei assim, tudo bem, vamos lá fazer que nem Emília, eu vou fazer ginástica, eu vou fazer hidroginástica, eu vou pintar, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou me movimentar. Hoje eu vou comer uma coisa diferente, hoje eu vou sair para comer, tomar um café com a minha amiga. Café não, vamos tomar um suco, um sorvete. Vamos fazer alguma coisa. É importante. Movimentar, sair da estagnação. Não, eu não estou me movimentando, eu não estou me envolvendo. Eu estou fazendo o quê? Esse silêncio é muitos pensamentos. Ai, ai, ai. Eu estou fazendo o quê? Eu Eu nem posso, seus. consigo, Oi? eu não consigo me imaginar ficar sem fazer absolutamente nada dentro da minha casa. Gente, eu acho que eu enlouqueço. Os dias que passam, sábado e domingo que eu fico com meu marido aqui, eu tenho que ficar, o que que eu vou fazer que eu tô com ele em casa sozinha? Meu Deus. Aí a gente fica vendo um filme, fica vendo uma série. Eu falei, meu Deus, eu quero, eu quero mais, não consigo ficar sentada dentro nem no sofá, mas eu tenho que fazer companhia para ele também, né? Não posso estar toda hora saindo para ir para rua. Não dá, aí eu fico. Mas me dá ciricutico. Mas pode levar para a rua também. Pode convidar, né? Para ir para a A rua gente junto. vai. Mas ele é caseiro, Valéria, ele é caseiro. Muito caseiro. É bom, por um lado é muito bom, graças a Deus, não posso tanto me queixar. Pior se ele fosse rueiro, né? Tivesse no bar, tivesse com mulher, ia ser pior. Mas nem tanto, olha, tá vendo? Cadê o equilíbrio, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas é aquilo, né? Deus dá a cruz e a gente sempre tenta negociar a cruz do outro, né? É bom, é bom. Deus dá a cruz, mas aí a gente, não, para dar uns pitacos aqui, não dá para dar uma melhoradinha. A gente sempre tem isso, em Eu falei tudo. para ele assim: vamos aprender a dançar? Olha eu para ele: vamos de noite aprender a dançar? Ele disse: Fazer dança. não, não, a gente sai de casa, vamos dar risada, né? Porque quando os meninos não estão aqui, fica eu e ele e eu. Aí a gente fica, né, nessa situação. Eu falei: vamos lá, a gente não quer. Ah, mas eu ainda vou arrumar, vou arrastar ele de casa, vocês vão ver. Ah, fazer uma dança de salão, faz bem. Isso, exato. Às vezes passa para mim no Instagram, eu fico com vontade de arrastar ele. Ele não se empolgou ainda não, mas ainda vou catar ele e vou levar. Ó, a rotina pode congelar o nosso envolvimento. É aquilo que a gente fala, tava conversando, né? Se eu coloco uma rotina e eu não modifico em nada, a minha vida é sempre igualzinha, 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 como que eu me sinto? Qual é o nível do envolvimento? Ela não é um mal em si mesmo, mas corremos o perigo de colocar tudo no piloto automático. É aquela coisa assim, eu deixo de prestar atenção, tá tudo no automático. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Então, se a gente for parar para pensar, a gente está desistindo. A gente está tirando os impulsos, né? A gente não está dando impulso. A gente está na inércia. Eu estou desistindo. Eu estou no automático.
E quando a gente. Ah, isso não acontece. Acontece. Faz todo dia, anos e anos, a mesma coisa. Igualzinho. É automático. Você já sabe aonde que você Sabe, vai colocar. Oi? o fato de eu ter mudado para Praia Grande, nesses quase 3 anos, nossa, foi tão bom, foi muito bom, porque parece que deu um giro, né, de 180 graus na minha vida, mudanças, né, assim, de pensar, de agir, né, coisas que eu não fazia quando eu estava lá em São Vicente. Estava muito dentro de casa, passeando no shopping. Aqui não, né? Agora aqui onde eu estou, lá da Praia Grande, o fato de eu ir até o calçadão, sentar lá no calçadão, conversar com as pessoas que aparecem por lá, um cachorrinho também, né? E falando, e as histórias que as pessoas contam, e fazendo esse social, está sendo muito bom para mim também. E acho até para o meu marido, né? E para as pessoas que a gente percebe que precisam disso também, né? E a gente encontra muitas pessoas sozinhas, né? As pessoas viúvas que moram sozinhas, que moravam em São Paulo, vieram para cá. E a gente vê que a pessoa fica contente de parar para conversar também. E a gente também se sente bem, porque faz essa socialização. Então, assim, essa mudança para lá foi muito bom. Eu acho que isso é uma coisa que é necessária. Não digo porque a pessoa vai mudar de casa, mas essas mudanças, essa volta, sair da rotina, né? Que a gente cria, né? Que acaba indo no automático. Quando a gente sai desse automático, a gente começa a ter uma outra visão. É tão bom. Até o fato da gente sair da nossa cidade, conhecer outras pessoas, vai para outro, né, que nem a gente faz de vez em quando, isso é muito bom, né? Eu não E é posso. legal a gente ver outras pessoas, outras histórias e outras coisas, né? Acho que é isso que é, faz parte da vida da gente. Eu não posso falar que eu sou a pessoa mais, vamos dizer assim, disciplinada, porque eu sempre contei para vocês. Trabalhando, meus trabalhos nunca foi um igual ao outro. Todo dia é diferente, porque eu vejo que cada dia a gente está de uma forma. Cada dia a gente tem uma sintonia, a gente está diferente. Então, por que tudo tem que ser igualzinho, né? Eu estava pensando aqui, né? Vocês estavam falando, eu estava tentando achar alguma rotina na minha vida, mas eu não consigo. Às vezes eu acho que eu quero um pouco de rotina, o que eu talvez desejasse seria isso, mas eu nem desejo isso, porque assim, é legal, eu não tenho rotina, eu trabalho num lugar onde eu trabalho com um monte de gente, né? Assim, eu trabalho com bastante gente, atendo pessoas diferentes. No consultório também, né? A Emília sabe, a gente está sempre falando muito, conversando muito com os pacientes, e aí a gente tem essa troca. Em casa, eu sempre tenho novidade, não tem jeito. É assim, Vem, né? elas vêm, não tem, nem que eu não queira, entendeu? Eu tenho que me movimentar. Acho que o meu negócio aqui é estar sempre em movimento. Então, às vezes, eu queria dar uma paradinha, né? Quando eu estou parada, aí eu às vezes fico estranha, porque eu falo, não, tá tudo muito quieto, eu preciso fazer alguma coisa. Aí é aquilo que eu sou hoje falo, acabo sentindo falta de alguma coisa, mas apesar de tanto movimento, de tanto agito e tudo, ao longo desses anos, eu também aprendi que é importante eu saber parar, eu ficar num momento de calma, né? Porque senão a arruela espana aqui, né? Então, isso é que eu acho que é o meu maior aprendizado.
será que assim, desculpe perguntar, né, e falar, mas assim, é porque você vive muito movimento de todo mundo, mas e o De todo seu mundo. movimento? Então, mas o movimento de todo mundo e o meu também. Porque, assim, eu procuro também, a Solange sabe, eu tenho um grupo de amigas que a gente sai, já saí mais. Já teve épocas que eu tive mais oportunidades de sair. Hoje está mais difícil, às vezes eu me sinto até mais cansada. Mas eu saio, eu procuro fazer isso. Profissionalmente também, eu procuro sempre estar fazendo alguma coisa. E se eu não faço num momento, é porque realmente o externo não me deixa, entendeu? Mas eu procuro fazer esse movimento. Só que às vezes eu me sinto também cansada de fazer tanto movimento. Eu às vezes falo assim, meu, eu preciso parar um pouco, quero ficar um pouco na tranquilidade, sabe? E isso é que às vezes me incomoda, é não ter este tempo de tranquilidade pelos outros e por mim também, porque é o que eu falei, eu tenho que aprender a também ter esse momento de tranquilidade, que eu acho que isso também é um problema, entendeu? Porque eu acho que você se movimenta, ou pelos outros, ou por você e tudo, e aí chega uma hora que às vezes você tá assim, você fala assim, e agora? O que que eu faço? Mas é importante. Eu acho que é importante você também parar e ter um momento de calmaria com você mesmo, entendeu? E hoje eu sinto até mais falta disso do que antes. Hoje, quando eu não tenho esse momento de calmaria comigo mesma, isso me irrita, entendeu? Tá. Então, hoje o meu aprendizado está sendo, talvez eu me limitar, né? Não só com os outros, como comigo também. Acho que eu estou meio à inversa aí. Está buscando o seu limite, É, né? é Está isso. buscando o seu limite, a sua quantidade de movimentação, porque assim, também ultrapassar não é legal, né? Não é, não é. Porque acelera demais, né? A gente está falando, não é nem na inércia, e também não é lá você fazer tudo que tem de direito, a gente tem que ter o equilíbrio. O difícil é a gente ter esse equilíbrio. É, Então, mas quando a Isso. gente está nessa vida, né, Ana, nessa vida de trabalho, na nossa área, aí, essa área que é mil coisas ao mesmo tempo, realmente, quando a gente percebe, a gente não está vivendo um pouco, né? A gente está na é, aceleração e a gente vai naquele ritmo, e depois a gente, quando está passando voluntário, a gente fica com medo, entendeu? E agora, o que eu vou fazer na minha vida? Foi assim que eu me senti. Porque eu é. tinha essa vida desenfreada, que eu Uhum. falei, meu, e agora? O que eu vou fazer da minha vida agora? Eu vou ficar parada, sentada, vendo televisão? Dá um certo medo, porque a gente não viveu um pouco para a gente, né? A gente viveu muito o exterior, né? De pensar mil coisas lá fora, no nosso trabalho, nas pessoas, nos pacientes, muito isso, né? E É. aí, Mas se não, aí depois aí a gente tem que ter o aprendizado da gente começar a pensar diferente mesmo. e se não tiverem as crenças, né? Aquela crença de vocês têm que ficar em casa bonitinha, serem uma boa menina, tal. Você sabe Vocês que eu não. vivo isso aqui? É engraçado, porque o meu marido, ele nunca, nunca me prendeu nada. O meu marido é o símbolo do marido que quer ver você bem. Então, assim, ele sempre que eu tinha que sair eu queria sair com as minhas amigas, eu vou, e ele sempre me empurrou para ir. Eu quero fazer curso, ele sempre me empurrou para fazer. Mas você sabe que a minha mãe, ela não se conforma com essas coisas, é um barato. Quando eu falo que eu vou sair com as minhas amigas e não sei o quê, ela fala: e o seu marido? Vai ficar aqui em casa? Onde já se viu isso? É o barato. É muito pensamento antigo. Eu falo: vai ficar, qual é o problema? Não vou fazer nada, ele sabe com quem eu tô, né? Com quem, aonde eu vou, o que que eu vou fazer. Ela, ai, não entendo, ele vai querer começar a sair também. Eu falei: ué, vai lá, eu sei com quem ele tá também, né? Quando ele, né, se ele quiser ir, ele nem vai, porque a Solange sabe, ele é caseiro pra caramba. Ele nem vai, uma vez ou outra, se for, vai tomar uma cerveja, alguma coisa. Mas é um barato, a minha própria mãe me poda para fazer isso. E o meu marido, não, vai mesmo, tem que ir, tem que
vai ser feliz, né? Vai aproveitar, vai descansar, vai refrescar a cabeça. E ela não entende, não. É um São as barato isso, crenças, né? né? São as É, crenças do passado, né? Onde que a mulher tinha que ficar, né? Então, pela idade dela, a mulher tem que ficar dentro de casa. mas, ó, é pela idade, mas é pela pessoa também. Porque a gente tem uma tia, que é a minha tia Lívia, que Solange conhece, que ela tá sempre aqui em casa também, né? Ela é vizinha aqui de rua, ela tá sempre aqui em casa. E aí, tudo que a gente vai fazer, ela é ao contrário da minha mãe. E elas são da mesma idade. Ela, ai, que delícia, filha, vai mesmo, vai não sei o que, não sei o que lá. E meu mãe fica doida. Mas aí elas tiveram a mesma criação, não são criadas da mesma família. São irmãs. São irmãs? São irmãs, diferença de 2, 3 anos. É isso que eu estou falando, é da Precisa pessoa do também. espírito, é do espírito. É, exatamente, é um barato. Eu falo para minha mãe, eu falo, aí, mãe, tá vendo? Tu tinha que ser que nem ela. Ela quer que a gente seja, né? Vai, deixa ela aproveitar, deixa a menina sair, deixa. Minha mãe, ai, onde já se viu? Onde já se viu? Tá ali, ó. Tá ali prestando atenção, dando as ordenzinhas, direita, esquerda, vamos lá. Deixa, mas sempre foi assim, viu? Mesmo quando estava aqui, como quando estava fora, não mudou nada. Ah, mas isso não muda. Não muda. Eu já Uma vez, desisti. Eu já uma vez desisti. assim, uma vez assim, sempre assim, Ana Paula. Não tem jeito, não Não tem tem mesmo. jeito. Faz parte, né? Aquela pessoa que tem o comando vai querer sempre estar ali, dando os pitacos, e diz que não, mas tá dando os pitacos. Sabe, daquele É jeitinho, verdade. vai, É e dá os verdade. pitacos. Vamos lá, então. A gente está falando, né? A rotina pode congelar o nosso envolvimento. Ela não é um mal em si mesmo, mas corremos o perigo de colocar tudo no piloto automático. Fazemos as coisas sem sentir o que estamos fazendo, sem colorir as tarefas com as tintas da nossa aquarela em relação às pessoas, e a falta de envolvimento pode nos transformar em verdadeiras estátuas, esfriando as nossas relações afetivas. Então, vamos embora, né? Vamos botar essa cor, né? A gente não precisa viver a vida do outro, mas a gente também não precisa ficar como estátua. A gente tem que ter um equilíbrio. Se a pessoa vai até nós, está tudo certo. Se nós vamos até eles, também, né? A gente pode ter, na vida, as pessoas não vão ser o que a gente quer, não é verdade? Porque nós somos. A gente nem se conhece 100%. A gente se conhece 100%, a gente sabe tudo que a gente quer. Uma hora a gente quer isso, outra hora a gente já não quer mais, não é verdade? A bipolaridade nos ronda, não é verdade? Então, como que a gente pode exigir do outro que seja aquilo que a gente quer? Se a gente não é. Bater um vento, a gente já está do outro jeito. Não, e aí, se a gente exigir muito do outro, a gente está sendo chato, né? Aí a pessoa se afasta, né? A pessoa, não quero mais essa pessoa. Ah, muito chato, você fica dando pitaco toda hora. É. Os pitacos. Tem gente que vai dar pitaco o tempo inteiro, porque faz parte da pessoa. Faz parte da pessoa dar pitaco. Tem gente que é assim, sabe? Não consegue, né? Assim. Não, mas aí a gente vê que, espera aí, a gente está sendo um pouco demais, né? E a gente maneira, espera aí. Se a Eu acho que pessoa está assim. pedindo um conselho, está pedindo alguma coisa, a gente fala, mas se não está falando nada, vamos com calma. E aquelas pessoas, vê se você já encontraram. Às vezes, assim, que aquilo que você fala, que você conta da sua vida, ela vai passar para outras pessoas como se aquilo fosse que ela estivesse vivendo. Deu para entender? Não. Não.
vou dar um exemplo assim. Eu comprei minha casa, tal. Aí ela pega, quer saber todos os detalhes. Aí você conta. E aí ela vai para conversar com outra pessoa, ela pega toda aquela tua história que você contou para ela e ela vai lá e conta todinha, com todos os detalhes para outra pessoa. Não que a casa fosse dela, mas a história dela, ela se apossou, ela, ela abraçou, ela tomou conta da história. Já vivenciaram isso? Eu acho que não. Acho que sim. É? Mas às vezes, por exemplo, assim, tem pessoas que têm inveja e tem pessoas que se sentem felizes com o crescimento e com a vida do outro. Eu, por exemplo, tenho um amigo que trabalha comigo no fórum e ele vai ser meu vizinho. Ele comprou uma casa, ele morava no Marapé, comprou uma casa aqui, na rua que eu moro. Aí um dia eu estava passando, ele estava ali, aí eu peguei e falei, o que tá fazendo por aqui? Eu vou morar aqui. Falei, nossa, eu não acredito. Eu falei assim, não, eu comprei a casa. Falei assim, olha, mas eu não contei para ninguém no fórum, porque eu não quero que as pessoas fiquem falando. Falei, nossa, mas como eu estou feliz por você, não sei o que. Ele ficou feliz por eu estar feliz por ele. Eu falei, não, porque tem muitas pessoas que a gente conta e a pessoa, além de crescer o olho, fica com inveja da gente. Não, isso acontece. Eu não contei para ninguém, obviamente, ele pediu para eu não contar, eu não contei. Mas às vezes, se é uma pessoa muito próxima de você, que você fala assim, eu encontrei fulano, ela está tão feliz. É. É. Não, mas assim, você não precisa enriquecer com tantos detalhes, né? Ela está tão feliz, e às vezes a gente fica feliz pelo outro. O Não existe uma Mas maldade. acho que não foi nesse sentido que a Valéria falou, né? Léo, assim, eu tenho uns exemplos que, assim, eu vejo que a solidão da pessoa é tão grande, que ela as pessoas que estão ao redor, ela vai pegando as histórias para vivenciá-la, não como se fosse dela, mas para ter assunto para conversar com outras pessoas, Entendi. entendeu? E Então, eu acho que às aquilo vezes a pessoa conta uma coisa que ela mistura, né? Um pouquinho de é, cada um. Já é vi isso. porque, assim, não faz parte, a história Na não é realidade, dela. na realidade, seria uma fofoca. Às vezes não é Ela nenhuma vai ficar fofoca. passando para o outro a história que não é dela para poder ter assunto. É uma fofoca, de uma certa forma é uma fofoca. É assim, pode não ser uma fofoca pro mal. Ela não está querendo fazer o mal àquela pessoa, mas ela acaba contando coisas que às vezes nem sabe se a pessoa queria que contasse para os outros. Eu vejo muito a solidão, sabe? Hum. Quando você precisa ter assuntos e como você não tem esse movimento em vida, você não se Entendi. enriquece, aí acontece esse tipo de coisa. Eu tenho que falar do outro para poder ter um assunto, mas eu não falo de mim mesma. Entendi. Vai ver que ela não quer falar dela mesma para não abrir a vida dela para o outro não ser. Ai, Não, e Sônia. às vezes não tem assunto mesmo, é o que a Valéria Eu falou. acho que às vezes a Ela pessoa não tem tem uma vida movimento, vazia. né? Manda ela Não tem doente para Ela tem casa. uma vida vazia e aí ela conta a história do outro para preencher aquele momento. E ela vive daquilo, né? Pode ser. Sim, ela vive daquilo. E aí onde que a gente vê o fator dessa história, o movimento. Quando você não tem as suas próprias histórias, às vezes você vai, o quê? Tomar, vai ficar com a história do outro. Só que você não é o outro, então você só tem uma parte da história. Você não tem, acho que é o principal, o sentimento, né? Aquele sentimento. E a pessoa não está fazendo por mal, ela não está fazendo como fofoca, não vejo assim. Mas ela está, Nesse sentido, né? Mas tem gente que faz mesmo, né? faz, né? Aí E são fica passando escolhas. de lá para cá, né? Fica. Exatamente. Tem Mas também permissão. mas aí também eu vejo uma coisa, quando a gente entra nesse fator,
Será que não é porque a gente quer viver, a gente está sem movimento na nossa vida e quer quer ter conversas para ter com o outro? Então, é o que você falou, né? Não tem um Por- movimento e aí vai querer Não ter assunto. vai querer ter assunto. Esse movimento não existe com ela, né? Então ela Uhum, precisa. E aí? Com o que eu vou conversar? O que eu vou falar? uhum, Numa rodinha, né? é. Faz pensar, né? Porque às vezes fala assim, Uhum, não existe isso. Existe, gente. As pessoas estão elas estão sozinhas, né? E eu acho que assim, a pior solidão, Valéria, acho isso, tá? É aquela que você tem um monte de gente ao seu redor, mas você está sozinho. Nossa, isso é muito ruim. Quando você se sente sozinho, Né? apesar de ter todo mundo em sua volta, isso é até perigoso. Né? E aí, isso que me chama a atenção. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas assim, né? A gente nesse movimento. Tem todos, mas não conseguem sentir as pessoas. E isso Uhum, é realmente muito preocupante, né? Vamos lá? O envolvimento pressupõe a capacidade de olhar para fora de si mesmo. Olhar, observar, ouvir, sentir, entender, entregar-se, misturar-se. Há de se ter uma curiosidade para aprender, o que pressupõe um estado interior de humildade para admitir que o que sabemos é muito pouco diante do que desconhecemos. Quando a gente está nesse movimento, a gente consegue até ter esse sentimento, né? Mas se a gente não tiver nesse movimento, o nosso corpo está cheio já, né? Não preciso aprender mais nada, né? Sei tudo, sei tudo. Eu sei tudo de tudo, todos os assuntos. Tudo eu entendo. Eu não preciso aprender nada. Qual do lado dos movimentos nós estamos? uhum. Estou com um copo cheio ou estou conseguindo ainda me movimentar, ter esse envolvimento? Na metade. É, Na eu também acho metade. que eu tô na. Nem sei tudo, e também É, não estou naquela situação de que também não sei nada. Um pouco eu sei, outro tanto eu não sei. eu também acho que eu tô no meio. Eu vou falar para vocês que eu olhei dentro do copo agora e vi 2 gotas lá no fundo. É só isso, Sérgio, então eu tô frita. Imagina. Só isso. Se tu só viu 2 gotas, eu tô frita. Meu copo A tá gente, furado. a gente vai vendo aí as coisas que vão se descortinando para nós. Quanta coisa eu não sei. Quanta coisa eu não sei. Não Mas sei tem nada. muita coisa que Quanta você coisa você sabe aprendeu de também. lá para cá na sua vida? É? Oi? Quanta coisa você aprendeu nesses seus 60 anos? E você de lá para cá, quanta coisa você sabe? Muita coisa você não sabe, mas quanta coisa você aprendeu? Então, mas se eu vou olhar o copo, que é a quantidade de coisas que eu posso aprender, tá lá embaixinho ainda. Eu achei Tá muito bom. engraçado. As duas estão indignadas pelas 2 gotas. Gente, eu fiquei triste agora, porque é aquilo, né? A gente acha que tá enchendo o copo. Vai enchendo, pode ser um copo do tamanho de um bonde. Ô, E a Leda, gente, nós estamos melhorzinha, estamos igual a Leda, nós estamos melhorzinha. Você sabe qual que é o perigo de você achar que o teu copo tá cheio? não falamos cheio, falamos no meio. Metade, É, metade. mas é que na metade é quase cheio, né? Tá, mas Não, Não, deixa. depende. Não, Mas o depende. problema da gente ter um copo muito cheio é que ele não aceita mais nada. sim. Já sabe tudo. Não, mas não foi essa a ideia. A ideia foi de falar que está na evolução do copo, Isso Eu entendeu? E acho. nós mesmo. não falamos Já o tem, tamanho do copo. O para copo mim, para mim é isso, não está do para mim é tamanho assim do. mesmo.
Para mim é assim mesmo, mas já tem duas copas, já tem duas gotas lá, né? Gente de Deus, vocês, eu adorei. Olha, esse exemplo do copo. Não, eu É, acho assim, o copo cheio, Sérgio, sei lá. Eu acho que só depois de muitas vidas, né? E sei lá se a gente vai obter isso um dia. Espero que sim. Mas eu acho que a gente está evoluindo, que a gente está aprendendo, né? Então, a ideia de ser pela metade é que a gente eu hoje acho que eu evolui muito mais do que há muito tempo atrás, onde talvez eu tivesse numa inércia espiritual, vamos dizer, né? é. Não estava numa movimentação espiritual. Hoje eu tenho muito mais movimento procurando essa parte espiritual de evolução do que antes. Então, por isso que eu falei do meu copo tá indo, mas ainda tem muita coisa. No meu ponto de vista, o único que tem o copo cheio é Deus. Ah, com certeza. Os outros têm sempre alguma coisa para colocar lá dentro. Mas 2 gotinhas foi triste. Deixa, foi demais. Ele Exagerou. pegou pesado na vida de todo mundo. Se Chico falava que ele era um cisco, imagina a gente, né? É, Mas tem um ditado que diz o seguinte, né? O sábio fala assim: quanto mais eu sei que eu não sei nada. Ah, isso é verdade. Quanto mais eu sei, mais eu vejo que não sei, né? É isso aí. sim. Só sei que nada sei. Quem é que falou isso? Só sei que na Filósofo. vida nada sei. É. É, um filósofo aí que Filósofo. falou. Não me Foi lembro quem, qual deles Débora? foi. Débora? Foi o filósofo que falou. É Acho Sim. que isso aí. foi o Aristóteles, não sei. Foi Sócrates. Bom, vamos lá. É isso. Já que os 2 pingos de água do Sérgio já deu tanta movimentação, né? Os dois, O os envol... dois pingos foram suficientes para encher toda a sala aqui, né? Foi. O envolvimento é como um mergulho no mar. Não sabemos o que vamos encontrar. É preciso ter coragem para se atirar, ter mente aberta para o desconhecido, com a certeza, porém, de que o mergulho é muito melhor do que avistar o mar numa simples fotografia. Nós mergulhamos no mar ou ficamos olhando? Nos envolvemos ou colocamos toda a proteção? Nos envolvemos ou deixamos o tempo passar? Abraçamos essa encarnação com todo o envolvimento que temos, e aí, assim, podemos muitas vezes cometermos erros, e vamos cometer. Podemos fazer coisas positivas, e vamos ter. Podemos estar aprendendo o tempo inteiro. Esse é o movimento, é a gente se envolver, estar ali, aberto, né? Aberto a esta vida, a esta encarnação. Ou podemos estarmos fechadinhos, sem envolvimento nenhum, deixando a vida passar. Onde estamos? Né? Essa é a grande pergunta. Aonde estamos? Estamos mergulhando fundo, mergulhe fundo, que é a nossa página. Estamos mergulhando fundo ou estamos nos protegendo para que a gente não sofra? Estão pensando, hein?
Posso falar uma coisa? Ó, a Débora falou que foi Sócrates, tá? Sócrates. Sócrates, legal. Isso. Posso falar uma coisa? Pode. Com essa relação a esse envolvimento, eu acho que a gente se envolver, a gente até acaba se envolvendo. A questão é a gente se comprometer com as coisas, com as nossas coisas e com as outras coisas que existem na nossa vida, né? E aí tem uma historinha muito legal sobre isso. É a história do fazer o ovo com bacon, né? Para fazer o ovo com bacon, você usa o ovo da galinha e o bacon do porco. O ovo, a galinha se envolve com esse negócio. Por quê? Porque ela vai lá, dá o ovo e pronto. Já o porco, ele se compromete. Por quê? Porque ele vai dar um pedaço dele para fazer. A gente está dando um pedaço da gente para realizar as coisas ou a gente está dando aquilo que sobra da gente? Acho que essa é a pergunta que a gente precisa fazer. E não só, não estou falando apenas do próximo, né? Estou falando da gente mesmo. A gente está dando um pouquinho daquilo que a gente tem e que não serve mais para nós, para poder conquistar aquilo o que é realmente importante para nós. Isso se chama comprometimento. E estou sentindo as energias aqui. Ai, ai. Mas é dramático. É, Sei. eles estão na pensando. reflexão. Tá pensando? Pensando. Eu não sei, tá difícil a Eu pergunta. acho que está na situação do ovo. Eu não sei se eu estou dando um pedaço da minha carne, não. Acho que está no ovo. Eu poderia dizer que momentos a gente dá ovo, momentos a gente dá carne, viu? Mas mas a gente dá mais ovo do que carne. Pode ser. Porque assim, gente, eu acho que ninguém, pelo menos ninguém que está aqui, né, não pensa em se dedicar para alguma coisa, se doar para alguma coisa, né? Mas não é o tempo inteiro. Como também não dá para ser o tempo inteiro, mas a gente precisa verificar se a gente está num ponto bom de equilíbrio entre fazer aquilo que a gente sente vontade e aquilo que precisa ser feito, né? A gente conversou bastante sobre o equilíbrio, né? Nem tanto o mar, nem tanto a terra. Nem se envolver de uma maneira que você não veja nada na sua frente, mas também não ficar na inércia, esperando, deixando a vida passar, né? É isso aí. Mas a gente conversou bastante sobre isso, desse envolvimento conosco. Com o outro, a gente sabe que a gente tem. Dar pitaco na vida do outro, a gente não precisa de muito. Quando a gente vê, a gente já fez. Isso daí já a gente tem treinamento desta vida, das outras vidas, a gente é uma alegria. Mas Mas o engraçado, deixa eu ver, mas o engraçado é que hoje a gente dá o pitaco e depois a gente fala, opa, não posso dar o pitaco, né? A vida do outro é do outro. é, a Aí, gente dá uma segurada. Mas assim, é, eu vejo que assim, a gente dá o pitaco, mas na hora que vem dar pitaco na nossa vida, a gente já fica assim. mas aí a gente reflete também. Fala, peraí, mas eu hum, também não posso pensar assim, vai saber o que está acontecendo lá do outro hum, lado. Eu, pelo menos, estou assim, estou nessa fase. hum. Melhorou nisso, melhorou. Porque antigamente eu falava, não estou com vontade de conversar, não estou com vontade de conversar. Não, eu acho que antigamente, quando você levava o pitaco, você não pensava muito no outro lado. Você só recebia, né? E aí recebia daquele jeito, né? Ou gosta ou não gosta. E geralmente, quando era pitaco, era do jeito que você não gostava, né? Mas hoje em dia você para pensar o outro lado, né? E de repente não está num bom dia, de repente não sei o quê, deixa passar, né? Vamos conversar sobre isso outra hora. Fala, ó, não gostei daquilo, né? Não sei o quê, papapá. E aí a coisa fica melhor.
Então já Gente, tem esse movimento, já. já tem esse movimento. Já. Mas então, e aí? Vamos mergulhar fundo no nosso envolvimento? Vamos cuidar de nós? Acho que tem que mergulhar mais ainda. Né? Vamos dar essa refletida nessa conversa de hoje. Né? O que estamos nós fazendo por nós mesmos? Sim, com certeza. Qual é esse caminho? Vamos lá? Então, nós vamos agradecer. Agradecer por este acolhimento, agradecer por toda a nossa conversa, a expansão da nossa consciência nessa noite. E, em forma de agradecimento maior, nós vamos vibrar intensamente pela paz na Terra, que haja muita luz, muita paz, muito fortalecimento, principalmente nas regiões que estão em guerras. Nós vamos envolver em muito amor todo o nosso Rio Grande do Sul, acolhendo a todas as pessoas que precisaram deixar os seus lares, acolhendo todos os animais que estão sendo auxiliados nas ONGs. Nós vamos vibrando intensamente por todos aqueles que desencarnaram, tanto os homens, mulheres, crianças, como os animais. Vamos assim sustentando muito amor a nossa nação brasileira do Rio Grande do Sul, para que eles possam ter fé, esperança, perseverança para recomeçar. Vamos vibrando para que todos nós brasileiros possamos expandirmos os nossos sentimentos de solidariedade, de amor ao próximo, fazendo o auxílio material, mas principalmente vibrando diariamente por cada um desses nossos irmãos que tanto necessitam. Vamos vibrar por todos os hospitais, que haja muita luz, muito amparo, muito fortalecimento. Vibremos pelo nosso lar. Que Jesus, que Maria, que Deus, nosso Pai Criador, toda essa espiritualidade amiga nos abençoe e abençoe todos os entes queridos que moram junto conosco. Que possamos ter essa semana de muita paz, serenidade e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus.